Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Lucilene aqui do Tem de Tudo da Luci, onde tem de tudo um pouco, né? Onde nós temos aí receitas, dicas e dicas de literatura, dicas de romance, dicas de livros, com vários tipos de livros. Já falamos de livros infantis, infanto-juvenis e de um tempinho para cá, umas semanas para cá, nós temos focado na literatura, no romance adulto, né, nos romances aí para um público mais maduro, um público mais velho, né, os românticos aí de carteirinha. E nós começamos com os Bridgertons, falamos aí um pouquinho a respeito dos Bridgertons, demos uma pausa, falei um pouquinho sobre o Inferno de Gabriel. E o último vídeo que eu passei para vocês, nós falamos sobre a série dos romances Highlanders, dando umas dicas aí para vocês de um tipo de romance de época também, mas diferente desse estilo da Julia Quinn, esse estilo que a gente mais padronizado, né, do romance de época, que tem outras escritoras que ainda eu vou trazer para vocês com romances muito bonitos, mas falando do romance de época do povo bárbaro, os Highlanders. E aí, no último vídeo, eu falei bem sobre o geral dos romances Highlanders. Então, quem não viu esse vídeo, eu vou deixar aí logo no final desse vídeo aqui, já a janelinha já aberta ali para você, ó, clicar e ir direto nesse vídeo onde eu faço um resumão a respeito dos romances Highlanders. E eu não sei, para quem viu, né, o nosso vídeo, os inscritos aqui, aqueles que acompanham o nosso canal e essas dicas, eu falei para vocês durante o vídeo que tinha um livro que eu queria encontrar, que eu não estava achando, que foi o primeiro livro da série Highlander que eu li, também da Maya Banks, mas de uma outra série, não dos Maccabee, que foi o que eu mostrei para vocês no vídeo passado. E eu não estava encontrando esse livro e eu achei esse livro. E hoje eu vim falar um pouquinho a respeito desse livro com vocês. Também é uma trilogia, tá, gente? Também é uma trilogia e ele é o primeiro dessa trilogia. Então foi o primeiro que eu encontrei, que é Seduzida por um Guerreiro Escocês. Eu vou deixar aqui do ladinho, ó, para vocês darem uma olhadinha. Gente, esse foi o primeiro livro que eu li dos Highlanders e foi quando eu me apaixonei. E aí foi aquela sessão, assim, aquela série de livros, comprar livro Highlander, tudo que tinha. Acho que ao todo aqui, acho que eu tenho 7 livros dos Highlanders. Depois eu tive dificuldade de encontrar os outros e aí eu acabei parando, indo para outro estilo também de época, voltei na Julia Quinn e aí acabou ficando. Mas ao todo aqui, acho que eu tenho são 7. E que é da série do Maccabee, que eu falei pra vocês, e essa daqui. Então, ó, só pra vocês terem uma ideia, é da família Montgomery e dos Armstrong. E o volume 1, que é esse daqui, que a gente tá falando, que é o Seduzida por um Guerreiro Escocês, o 2, que é o mais desejado dos Highlanders, e o 3, que é o Highlander para sempre. Gente, os 3 são lindos, como eu falei também da série dos Maccabee na semana passada, aí no vídeo passado. Mas esse aqui ele tem um gostinho especial porque é um romance que tem um tom assim de pureza, de ingenuidade envolvido, que é encantador, tá? Então aqui vai contar a história de amor, lógico que eu vim aqui para contar um pouquinho para vocês, para dar aquele gostinho, né, de vocês procurarem esse Seduzida por um Highlander e ler. Não vou falar não vou dar aqui o spoiler para vocês, não vou contar tudo para vocês, que vocês sabem que isso não é o meu perfil, mas trazer o que tem, o que dá para ser contado e o que vai instigar vocês a querer comprar o livro, e vocês acham também em sebo e tudo, tá, gente? Não é tão difícil encontrar, não. Bom, a história de amor de Greene e Eveline, que é a família Montgomery e a família Armstrong. O Greene é um bárbaro, ele é o herdeiro, ele é o filho mais velho, né, que eu comentei com vocês no vídeo passado, que o filho mais velho era aquele que herdava, era o comandante do clã, né, do reino que eles tinham, ele era o chefe do clã, e os irmãos, quando eles tinham os irmãos, eles eram o sucessor, então era aquele que auxiliava, eram guerreiros também lutavam, também estavam ali para poder defender o seu clã,
mas comandado, chefiado pelo mais velho, que no caso é o Green, que é sobre ele que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bom, os bárbaros, né, esses guerreiros Highlanders, eles eram muito fiéis ao seu povo e ao seu clã. Então eles faziam tudo que fosse possível, que fosse necessário para defender o seu povo. Então a fidelidade que eles tinham pelo povo, pelo seu clã, era enorme. E o Green era assim, ele era um bárbaro, um guerreiro muito fiel ao seu clã, um bom guerreiro, um homem bom, eles assim, eles se doavam pela sua família. O clã, o seu povo fazia parte da sua família, eles se dedicavam como membros da sua família. E o clã dos Montgomerys, né, que era comandado aí pelo Green, eles estavam passando por um momento difícil. Isso era muito comum, porque como eles guerreavam entre os clãs, e tinha clã que era o do bem, o do mal, aquela coisa vocês vão ver muito nesses livros, né? E ele era do bem, tá? Ele era um clã, né, um chefe aí, um comandante do bem, e estava passando por uma situação ali financeira, né, uma situação bastante difícil. E aí, quando eles estavam passando por isso, normalmente eles uniam, né, os povos de dois clãs para dar mais força e se tornar um clã só. E era comum eles fazerem isso através do casamento. Então, o Green, né, os Montgomerys, eles tinham um clã próximo ao clã deles, né, que era o dos Armstrong, que na verdade, particularmente, eles não gostavam muito. Eles tinham aí umas rixas no passado, uma que vocês vão lendo o livro, vocês vão ver, aí eu não vou entrar em detalhes aqui. Bom, a questão é que, a contragosto, eles precisavam se unir um clã ao outro para poder se tornar mais forte e combater um outro clã que era do mal, mas esse era do mal mesmo. Então, por mais que os Armstrong não fossem aí muito simpatizando, não eram muito simpáticos, muito do bem, mas eles não eram maus e eles tinham aí as suas rixas, né, suas picuinhas. E os Armstrong, eles tinham, né, o chefe do clã, que era o pai ainda, que estava vivo, ele tinha 2 filhos, um rapaz e tinha uma moça, que é a Eveline. E essa moça era tida pelo clã dela, né, pelo povo dela, como uma moça diferente, uma moça estranha. Ela tinha sofrido um acidente no passado e ela tinha se tornado uma moça muito antissocial, ela era muito fechada e ela não se comunicava. Então eles acreditavam que ela tinha ficado meio louca, com algum tipo de atraso. Então ela era tida como uma pobre coitada, mas uma moça belíssima, linda, como eu falei no vídeo passado, delicada, fisicamente delicada, mas muito bonita. Vocês vão ver até pela imagem da capa, né? Quem deu uma olhadinha ali quando mostrei, a imagem, a foto que eles colocaram de uma moça muito bonita. Então ela era uma moça muito bonita, mas que depois, né, de um acidente que ela tinha sofrido aí no passado, ela se tornou uma moça estranha, era assim que eles viam, né? E até por alguns tida como uma louca, né? Uma moça aí, né, anormal, vamos dizer assim, era assim que eles viam. E para unir os clãs, eles faziam isso por forma de casamento, e o Green não tinha intenção de casar. Ele não era nenhum libertino, ele não era de grandes relacionamentos, de paixõezinhas. Não, ele era um homem de todos dos irmãos Montgomerys, ele era o maior deles, mas de beleza ele não era tão bonito, tá? Os outros irmãos eram mesmo grandes também, porque todos eram muito grandes e muito fortes, eles lutavam, eles faziam muitos exercícios, então eles eram homens fortes, como eu falei no outro vídeo, vigorosos, né, corajosos, viris. E aí ele era o maior de todos eles, né? Mas a aparência, a beleza dele, né, no rosto, tal, não era tão acentuada. Mas como eu falei para vocês no outro vídeo também, a beleza normalmente ela se encontrava nesse povo Highlander no contexto. Então a beleza era no contexto todo, né? No porte, no físico, em tudo. E aí ele vai precisar se casar então com essa Eveline. E ele não estava achando graça nisso, porque ele não gostava muito dos Armstrong, mas eles precisavam disso. E
E em nome de todo esse dever com o povo, com a família, com o clã, ele vai aceitar ir até o clã dos Armstrong e desposar a Eveline, que era a filha deles. A mãe da Eveline não estava nem gostando nem um pouco, porque como ela era uma menina, né, muito retraída e não se comunicava com ninguém, não se comunicava, gente, ela não se comunicava com ninguém. Ninguém sabia o que ela tinha. Todo mundo, quando eu falei pra vocês, todo mundo achava que ela era estranha, ou que ela era louca e tal. E aí as pessoas, né, louca, digo assim, não no sentido apelativo, no sentido de que ela tinha algum atraso, né? Ela não era uma moça normal, assim que eles consideravam. E a mãe cuidava dela como uma criança, o irmão, o pai, era o bibelozinho da família, né? Mas ela vai se casar com o Grimm, e o Grimm vai até o clã dela e vai conhecer bem ao contragosto, leva os irmãos e vai se casar, né? Vão ter que casar, vamos casar. Não é o que eu quero, mas vamos casar. Quando ele vê a moça, ele vê que a moça é linda. Ele olha para ela, ele fica encantado com a beleza dela, com a delicadeza dela. E ela se encanta por ele. Ela se encanta, ela consegue ver no Grimm o esposo dela, mas com medo, porque ela sabia que os Montgomery não gostavam dos Armstrong. Então ela estava assim, com aquele, parecia um bichinho do mato. Mas ela aceita esse casamento e os dois, vamos resumir a história, acabam se casando, tá? Mas quando ele casa, ele olha e fala, o que eu vou fazer com essa moça? É uma moça, tá na cara que é uma moça que tem algum problema, né? E o que eu vou fazer com ela? E ela tinha muito hábito de quando a pessoa estava falando, ela olhava, ela ficava fixa olhando para a pessoa. E como tem, assim, que eles se casam, ele leva a Eveline para o reino dele, ela se despede, aquela cena triste, né, da partida dela, minha mãe fica, o pai, a família e tal, mas ela vai. E aí, quando ela chega e toda vez que o Grimm tenta falar com ela fica fixa no olho dele. E ela olhava muito para os lábios de quem estava falando. E aí o Grimm vai começar a perceber isso. E quando ela chega, o Grimm vai achar um quarto separado. Porque ele fala, meu Deus, é uma moça, uma menina nova e com problema. O que eu vou fazer com essa moça? E ele arruma um aposento para ela e vai para outro quarto e fala, viu, né, vai ficar assim. Aí ela fica irritada, assim, eu casei, você é meu marido, nós temos que desposar o mesmo quarto, a gente tem que viver como marido e mulher. E vai exigir seus direitos. Ele coloca toda a bagagem dela no quarto, ela arranca a bagagem brava e vai levando tudo pra lá no jeitinho dela e tal. Bom, gente, simplificando, com o tempo, o Grimm ele vai começar a notar mais a esposa e ele vai começar a perceber mais, né, a Eveline, e ele que vai descobrir, a família toda, ninguém descobriu, e ele vai descobrir que, na verdade, a Eveline era surda, né? Ela não tinha nenhum problema, ela não tinha nenhum atraso, ela não tinha nenhuma loucura, ela era simplesmente surda. E isso tem a ver com algo que aconteceu ela no passado, que eu não vou contar para vocês, porque vocês vão ter que ir o livro, porque daí vocês vão entender o porquê o que aconteceu com a Eveline, porque ela não era surda de nascença, como eu falei para vocês, nem a família tinha percebido que a Eveline não ouvia. Depois do tal acidente, eles achavam que a Eveline tinha realmente passado, né, tinha ficado com alguma sequela, né, e ficado com algum atraso. E na verdade, ela era surda, mas como ela no passado falava, ela perdeu um pouco da habilidade da fala. Ela não conseguia falar perfeitamente, porque ficou muito tempo sem falar e ela deixou de falar propositalmente, para que ela passasse despercebida pelas outras pessoas. Mas por que, Lu? Aí vocês vão ter que ler para vocês entenderem e saber tudo o que aconteceu com essa moça. E dali, dessa moça que sofreu no passado, desse bárbaro com um coração puro, que vai acolher, vai ser originado um grande e lindo, belíssimo amor. Então o amor desses dois, ele vai sendo nutrido, ele vai surgindo e ele vai sendo nutrido com o tempo. É um amor que vai sendo descoberto, mas um amor que vai crescendo com uma força imensurável.
E aí a gente vai perceber uma história de amor belíssima que não é uma atração. Não é simplesmente, lógico que quando ele viu a Eveline viu o Grimm, eles tiveram uma conexão. Mas esse amor ele vai sendo construído ao longo da convivência deles. O Grimm vai ser o porto seguro da Eveline. Ele vai fazer muito por ela e ela muito por ele. E é uma linda, encantadora história de amor que mistura o bárbaro de um lado, o homem forte, o homem vigoroso, o homem que luta pelo seu povo, e uma linda moça inocente que sofreu aí um trauma no passado, e os dois vão se descobrir esse enlace e vai, lógico, viver um conflito, uma luta, eles vão lutar por esse amor com unhas e dentes e passar por grandes batalhas até que finalmente eles possam desfrutar desse amor com paz, com tranquilidade que eles merecem. Então, gente, fica aí a dica para vocês. Olha, Seduzida por um Guerreiro Escocês, uma linda história de amor Highlander que eu indico sim, e eu garanto que os apaixonados por romances, esses romances épicos que se encantam, tem sim cenas picantes, tem sim cenas, por isso que eu falo que é romance adulto, mas com muito glamour, com muito amor, nada vulgar. Então, lógico, respeitando a faixa etária de cada um, respeitando o momento certo para você poder ler um livro como esse. Vale a pena sim ler a série Highlander dos Matt Gomery, dos Armstrong, e essa é a primeira da trilogia. E aí fica a dica para vocês. E aí as outras é lógico que vocês vão querer ler, porque daí vocês vão querer saber o que vai acontecer com os outros irmãos e com os Montgomerys e tudo mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês leiam Seduzida por um Guerreiro Escocês. E aí eu peço para vocês deixarem nos comentários, vocês já leram esse livro? Vocês gostaram? Vocês não leram? Vão ler? Deixa no comentário, gente. Mostra aí o que vocês estão achando. Vocês estão gostando desses vídeos? Eu espero que sim, porque eu preciso também do like de vocês. Porque através do like eu fico sabendo se vocês estão entrando no gosto de vocês, se vocês estão gostando dessas sinopses que eu vou trazendo para vocês de alguns livros, essas dicas de romance que eu estou colocando para vocês, porque o que a gente faz aqui no Tem de Tudo da Lucy é para agradar o pessoal e poder saber, né, cair no gosto e incentivar a literatura, que é o que a gente tem de melhor, né? Afinal, ler realmente é um prazer, e quando a gente cria o hábito da leitura, a gente não fica mais sem ela, né? Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu like. Vou deixar também aqui abaixo o meu Instagram, me segue lá. Tem dicas de saúde, de alimentação e um pouco da minha rotina, do meu dia a dia, para quem quiser me seguir lá. Tá joia? Então eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. E em breve eu venho com mais dicas de romance e outras coisas aí diferentes que eu posso trazer para vocês, porque no Tem de Tudo da Lucy, tem de tudo um pouco. Um grande beijo, gente, até a próxima e tchau, tchau!